Pessoal, aqui é Maurício Cano, jornalista em Florianópolis, Santa Catarina. Vamos conversar aqui neste finalzinho do mês de novembro de 2023 com o caríssimo Luiz Márcio, que acabou de chegar na sala. Será um prazer conversar com ele. Aqui também já entrou Hiroshi Yama do Surf, muito bacana, bem-vindo. Aqui meu vizinho. Vamos falar também de esportes, possível também. O nosso colega tem experiência com a questão de inclusão social também. Tem uma longa experiência na questão de participação pública para a gente de Florianópolis, né, e também do estado de Santa Catarina e do Brasil, né? Opa, vamos ver, acho que tem que inverter a câmera, acho que tem que estar invertida a câmera, tá? Deixa eu ver aqui, conseguindo ajustar. Opa! Tudo bem, Cano? Como vai? Opa, conseguimos. Aqui também entrou Claudir, bem-vindo também, todo mundo que estiver entrando, bem-vindos, podem ficar à vontade, tá? Tenta só deixar um pouco mais longe de você o celular, tá? Porque tá muito, a sua cara muito enorme assim, fica melhor para gravação ficar um pouco mais longe, tá? Assim. Tenta aparecer, por exemplo, o teu peito, um pouco do teu peito e a tua cabeça no topo do corte, tá? Fica melhor, ficar um pouco mais longe se possível, tá? Se conseguir, né? É o ideal para a gravação ficar melhor na composição da nossa imagem, tá? Se não, tudo bem. A minha sugestão é essa, aparecer teu cabelo de um lado e o teu peito do outro lado, tá? Acho que é melhor a montagem. Então aqui, ó, tem um companheiro Edu aí também chegando e saudando, então muito bacana. Então é isso aí, é um grande prazer estar contigo nesta live entrevista hoje, né? Eu sou jornalista e faço esse trabalho voluntário já faz alguns anos, entrevistando pessoas que eu considero ter uma experiência importante, relevante para contribuir para a sociedade, né? Com seus conhecimentos, histórias de vida, né? E que possam também inspirar pessoas, né? Nesses caminhos que a gente possa discutir aqui hoje, né? Às vezes falo sobre esportes, sobre saúde física, mental, né? Hoje vai ser um tema mais de consciência de participação política, né? Participação pública, social, né? Que a tua experiência, acredito que tenha bastante a ver, né? Então, fica à vontade para te apresentar um pouquinho aí para o pessoal, que estamos aqui ao vivo, né? Depois também passa para o YouTube e depois também fica gravado para quem também tiver interesse de repassar esse nosso documento multimídia, né? Fica à vontade para uma breve apresentação, caríssimo. Bom, boa tarde, Cano e as demais pessoas que estão nos assistindo aqui pelo Instagram. Eu não estou conseguindo ver tua imagem, para mim tá escura, não sei se é só o meu telefone ou... Sério? Ah, que pena. Tem vezes que realmente dá um bug no sistema aqui do Instagram. E aí eu também já fiz 2 lives aqui que eu não vi a pessoa que eu entrevistava a live inteira, mas depois apareceu todo mundo junto na gravação. Eu estou me vendo, mas não estou te vendo, mas vamos lá. Uma pena. Então, eu sou Luiz Marcelo Camargo, eu sou um ativista do movimento social, como você mesmo já colocou aí, tive a oportunidade de participar e ocupar funções dentro das estruturas governamentais, vão desde do município até a esfera nacional, né? Fui secretário de Inclusão Social em Balneário Camboriú, que é meu município, trabalhei em outras áreas também, trabalhei no governo do estado em gerências, na assistência social e em outras áreas também. Trabalhei um tempo na Assembleia, na Câmara, no Senado. Ultimamente eu estava chefiando o gabinete do deputado Túlio Gadelha em Pernambuco e hoje eu sou dirigente nacional da rede, faço parte da direção nacional da rede e também sou o porta-voz estadual da Rede de Estabilidade em Santa Catarina, né, que seria referente como presidente estadual, né, mas nós não usamos esse termo, nós somos porta-vozes, sou eu e mais uma companheira que é a Márcia, uma companheira histórica do partido
Márcio Stefanes, e a gente divide aí essa coordenação do partido aqui no estado. Bacana. Bom, a primeira pergunta que eu ia te fazer, tá? Assim, também esqueci de me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou formado em jornalismo pela USP, em 2006, né? Então, vai dar aí uns 15, 20 anos, né, de experiência como formado profissional jornalista. Trabalhei na Folha de São Paulo e no Estadão, por volta lá 2011, 2006. É, já fui enviado especial para outros países também pela Folha. Então, esses são alguns exemplos da minha experiência. Eu também trabalho no governo de São Paulo, né? Eu sou de lá, do estado paulista, né? Também tive uma experiência como jornalista pelo governo em São Paulo também, estadual. Na época acho que era entre Alckmin e Serra, mais ou menos isso. Mas não estava diretamente, mas dentro de um órgão da USP associado. Bom, mas aqui temos liberdade para falar do que a gente quiser, né? Nós somos nossos chefes nesse projeto de entrevista, não tenho que prestar contas para ninguém, mas, inclusive, quando eu era repórter de grandes veículos, né, como a Folha Estado, posso dizer que nunca havia uma falta de ética para levar a gente para falsear dados, não. O objetivo sempre era profissional e buscar sempre o maior acurácia, precisão de informações possíveis, sempre verificar os dois lados da informação. Eu tenho muito orgulho de ser jornalista em grandes veículos por isso, né? Então, tenho muita tristeza quando as pessoas falam, não, mas a mídia distorce. Do meu lado, do lado que eu conheço, dos colegas jornalistas profissionais, isso não acontece. Sempre a gente busca uma precisão de informações. Isso é o meu histórico como profissional de jornalismo, né? Bom, a minha primeira pergunta seria, então, engraçado você ter uma experiência na área de inclusão social, justamente em Balneário Camboriú, porque a gente aqui tem a impressão de que é uma cidade de elite, né? Uma cidade tipo a Faria Lima do estado, digamos assim, né? Lembrando de São Paulo, da onde eu vim, né? Aí a gente mal pensa que existe necessidade de um programa de inclusão social no município de Balneário Camboriú, que eu sempre, quando eu fui para aí umas 2 vezes fazer curso, a minha impressão era só de um lugar chique, rico, bonito e assim por diante. Você pode falar o que sobre essa minha impressão? Bom, primeiro dizer que até quero saudar que eu vi que entrou o companheiro, nosso porta-voz nacional da rede, Wesley Diógenes, então aí dar um olá para ele e agradecer aí pela presença, enfim. Mas falando um pouco da experiência aqui, Balneário Camboriú, assim como tantas outras grandes pontos que têm muita condição financeira, tem suas mazelas também, né? Acabam sendo disfarçadas, né? Mas tem suas mazelas. Eu tive a experiência, isso foi em 2015, de estar à frente da secretaria, e pudemos implantar uma série de ações e implantar uma série de conselhos que não estavam ativos, né? E implantar uma política ouvindo os funcionários, né? Ouvindo os funcionários de carreira mesmo que conheciam. Então, acho que foi uma experiência muito legal. Falando da realidade das mazelas da cidade, existem muitos pontos aqui, principalmente nos bairros, né? Que existem locais como aqui, a gente chama aqui alguns lugares ali perto do bairro da Barra aqui, que são locais que têm problemas seríssimos, assim, mas eu acho que com drogadição e outras coisas, no bairro das Nações, lado de cima, no bairro dos municípios, no final, enfim. Só que, como eu estava dizendo, esses problemas geralmente em Balneário são mascarados e, infelizmente, Camboriú, que é a nossa cidade-mãe, acaba abarcando na realidade, todo o problema social, né? Porque Balneário acaba sendo uma cidade de trabalho, de vivência, mas a cidade dormitório é em Camboriú. Então, muitas das mazelas acabam ficando para Camboriú.
E tanto é que Camboriú é uma das cidades que mais cresce hoje no estado, se não for a que mais cresce, justamente porque Balneário Camboriú, como você disse, para as pessoas, para trabalhadores comuns que ganham um salário mínimo, que tem uma realidade com pouca condição, que trabalham só. Quem tem casa aqui consegue se manter, quem já é de Balneário, que tem uma história aqui. Agora, as pessoas precisam pagar aluguel, passam uma grande dificuldade. Esse é um dos problemas da cidade, que a gente vai acabar debatendo ano que vem, nas eleições. Nós temos uma realidade de uma cidade muito rica, com potência que tem mais de 2 bilhões de orçamento, né, que são cidades grandes que não chegam a ter esse valor, porém, para a realidade, para o custo de vida, principalmente quando se tratando de moradia, é muito caro. Então, você tem uma contradição aqui. Você tem uma superestrutura e você não tem... os trabalhadores não conseguem se manter na cidade porque não conseguem pagar o aluguel, que se tornou uma bolha especulativa grandiosa. Eu costumo até dizer isso em algumas falas, quando eu tenho oportunidade. Eu me preocupo muito porque eu vejo como era o Guarujá na década de 80 e 90, né? Todo mundo queria morar no Guarujá, ter o Guarujá. Existem músicas falando do potencial até do que era o Guarujá. E essa especulação financeira, essa especulação imobiliária, desculpa, que começou a se fazer, a bolha que se criou, e aí a descoberta do Guarujá, a superpopulação tornou o Guarujá um balneário, entre aspas, assim, né, decaído, né, e com uma violência e com uma série de problemas. Balneário Camboriú ainda não enfrenta essa realidade. Existe uma estrutura muito boa por ter uma estrutura financeira com muita condição, o orçamento da cidade, porém nós nos preocupamos com o futuro, né? Nós temos alguns problemas reais para enfrentar aqui, desde mobilidade urbana e a questão central, que é a nossa bandeira, que é a questão do meio ambiente, da sustentabilidade. Hoje, Balneário Camboriú joga grande parte do seu esgoto, não consegue tratar. Outra semana mesmo, ontem, teve até uma audiência pública falando sobre a questão do saneamento básico. Ela tem 100% de saneamento, praticamente, a cidade, mas por alguns erros, né, de gestão, acabou que hoje não consegue mais suprir a piscina que deveria fazer o tratamento, já não consegue suprir, e grande parte de esgoto é jogado diretamente no mar, que tem ocasionado os pontos de ausência de capacidade de vulnerabilidade, essas coisas todas, né? Então, Caramba, e aí é uma coisa temática muito importante em todos os jornais, assim por diante, né? Como aqui é lugar de praia, turismo, né? De verão, sempre aparece noticiário sobre, veja, praias que não estão próprias, né? Para o banho, e aí acaba uma questão de que o meio ambiente e a parte de esgoto e tal, coisa que ninguém quer falar, acaba aparecendo com destaque de uma maneira ruim, né? Por uma falta de cuidado sustentável, né? é isso. Mas já existe agora um projeto, já foi assinado pelo governo do estado, enfim, e pelos dois municípios de Camboriú e Balneário Camboriú, que vão fazer aí uma área inundável, né, que possa fazer o tratamento desse esgoto das duas cidades, para que isso não ocorra. Mas isso, eu te dei um exemplo aqui, né, você me perguntou de uma coisa que é a realidade social, mas isso aí acaba puxando, né, acaba puxando para o debate que a gente costuma fazer, que é da sustentabilidade. Mas existe a nossa preocupação é real com isso, porque a praia e a realidade, né, do turismo de balneário, que é o que gera o trabalho e tudo mais, o potencial, depende muito do mar, e hoje está nessa condição que a gente espera que a gente consiga sanar num período curto aí, né? Esse debate está bastante sendo feito constantemente aqui
na cidade. Acho que Massa. isso não é só aqui na cidade, não, porque eu vi também na Assembleia Legislativa, e tenho que parabenizar aí o deputado Marquito do PSOL, que ele preside a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, e ele tem feito algumas audiências públicas pelo Estado, fez uma aqui que começou a tratar disso, e no outro dia os dois prefeitos de Camboriú e Balneário Camboriú se reuniram para tentar resolver esse problema. Eu sei que essa semana, se não me engano, deve ter uma outra no sul para resolver também um problema similar no sul da ilha, né? Então, eles estão fazendo uma série de audiências públicas muito importantes que traz uma discussão que é muito relevante para o nosso estado, principalmente para nós do litoral, né? Uhum. O interessante nesse caso é que fica bastante lógico e patente, né, o quanto que é um ciclo, né, que tem que se equilibrar, né? Todo mundo quer crescer economicamente, né? Ninguém quer ficar pobre, né? Então, no caso aqui, o turismo é muito importante, mas ninguém tem um turista quer um esgoto aparecendo, né? Quer um mar poluído, né? Para poder desfrutar, né? Quer desfrutar a beleza da cidade, né? Então, é uma questão muito também a ver com a parte do meio ambiente, na natureza, né? Que os ecochatos ficam aí sempre levantando a atenção, né? Mas é um caso em que é muito palpável e perceptível o quanto que a gente quer crescer economicamente, mas sem perceber o impacto ambiental, fica inviável, né? Pensa no crescimento econômico, né? Você pode falar sobre isso? Não, eu diria até mais. Nós estamos aqui hoje, né? A gente está aí em inícios da COP que está acontecendo agora, e você vê que nós, do nosso estado, que vai discutir as questões climáticas, enfim, né? E nós aqui no estado sofremos nesses últimos 2 meses justamente com toda a crise climática que se tenta negar, né? E essa ausência de visão sobre essas questões climáticas, sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão da preservação, principalmente, nessa loucura que estão se fazendo de cada nova reformulação aí da política urbanística né, urbana das cidades, se faz aí dos planos diretores, né? Em vez de pensar nessa questão toda, se libera cada vez mais construções em locais alagáveis, em mangues, em toda espécie de espaços que não deveriam ter construções ali, porque justamente são elas que impedem que esses alagamentos, como nós temos visto, aconteçam, mas parece que tanto a nossa Assembleia Legislativa, quanto o nosso governo do Estado, quanto grande parte dos municípios tem andado na contramão disso. E, infelizmente, tem pensado políticas paliativas de resolver e não de antever, né, os problemas. Eu acho que esses 2 meses aí, nós tivemos, só nesse mês de novembro, foi um dado que eu recebi aí numa reunião que eu participei, de uma companheira que é ambientalista, do Saara, enfim, e só no mês de novembro nós tivemos 5 tornados aqui, né, que que ocasionaram essa chuva toda. Foram mais alguns em outubro, que foram as primeiras chuvas. Então, e esses eventos devem se tornar cada vez mais recorrentes. Essas áreas que alagaram, que é do Alto Vale e Vale, que veio alagando de lá para cá, essas cidades já tinham um histórico de alagamento no seu fluxo natural. Eram espaços que, no momento de chuva, elas sempre tinham esse aumento do volume da água e tinham as áreas, mas com as construções e lixo jogado, com a ausência de pensar políticas públicas nessa área, porque, infelizmente, saneamento, pensar política pública de meio ambiente não dá voto, né? Então as pessoas acabam deixando de lado uma política que já está se provando e tem demonstrado aqui que se a gente não tomar, e não é uma coisa para a gente, as pessoas estão dizendo, a gente sempre ouviu, a gente sempre disse, temos que pensar em políticas do meio ambiente porque o futuro, não. Agora a gente está sentindo na pele que isso já bateu as nossas portas e já é a nossa realidade, já é o presente. Então nós precisamos ter medidas
emergenciais de transformação e medidas preventivas, né, pensando a longo prazo já. Temos que construir Infelizmente, agora é até remediar, né? Infelizmente, o ideal é prevenir, mas frequentemente as pessoas não se previnem, às vezes é tentar correr atrás do prejuízo, o que muitas vezes não dá muito certo, quanto seria o caso de prevenir, né? Mas, enfim, vamos ver o que dá para fazer, né? Tem dois pontos que eu queria extrair dessa conversa que você falou agora. Um é que vai ter agora em Florianópolis, que eu vou participar, inclusive, vou me esforçar para participar aqui na Lagoa do Peri, né? Até eu vi foi no Instagram da vereadora Carla Aires aqui, né? Que divulgou um evento de audiência pública de atenção às mudanças climáticas, né? Eu divulguei onde eu consegui. E aí, quando eu divulguei para um pessoal que eu estou colaborando, um colega falou assim, mas de que adianta? O Brasil, comparado com os grandes países ricaços como China, Estados Unidos, Índia e Rússia, que eu até também divulguei recentemente, né, num histórico comparativo global de emissões de carbono, de poluentes e tal, que causam, né, essa influência humana para aquecimento global, né, o Brasil não é nada praticamente, né? Então, como fica a gente, pequenininhos aqui, com essa discussão, por exemplo, aqui em Florianópolis, ou você aí em Camboriú, ou nós como Estado, perto desses grandões, né, que por mais claro, sabemos também que o Brasil é um grande, né, emissor, né, no caso da desmatamento, né, das florestas, Cerrado, Amazônia, pecuária, soja e assim por diante. Mas comparados aparentemente às pesquisas comparativas com o ranking global desses 4 grandes países, por exemplo, a gente mal contribui comparativamente, né? Então, como fazer, já que o dano é global, não dá para ficar separando quem que causa o dano e quem que sofre, todo mundo vai sofrer junto. Bom, eu acho que você tocou num ponto interessante. Eu acho que essa COP, né, que começa semana, eu acho que ela tem um papel fundamental de discutir soluções, apesar de a gente saber que existe Tratado de Quioto, Tratado da França, né, o encontro em Berlim, a Rio 92 que aconteceu e tantas outras atividades que vem discutindo ao longo, tentando fazer com que a gente encontre uma solução, tem falhado, né? A gente tem que ter claro isso. E eu preciso também ter um dado. O 1% da população mais rica do país polui o equivalente a... Isso são dados, né, oficiais aí da ONU, que polui o equivalente a 5 bilhões de seres humanos. Então, então a gente consegue visualizar e compreender que o problema é claramente econômico. E a gente tem claro isso, mas se a gente não disser e não trouxer esse debate, ele acaba passando batido. Então, alterar as matrizes energéticas, que isso se diz, né, mas se diz muito como retórica e acaba não se fazendo, acho que é uma ação central. São medidas que a gente, se eu começar a dizer aqui, a gente vai bater na mesma tecla, reflorestar, reduzir as emissões, achar outras formas de matrizes energéticas, mas não existe alternativa diferente. Só que a diferença do que até então foi construída e agora é tirar do discurso e ir para a prática. E por que estou dizendo isso? A gente viu o número de mortes que aconteceram nesse verão europeu, viu a onda de calor que nós tivemos esses últimos meses aí no centro-oeste, norte e nordeste, aqui no sul, chuvas e alagamento, como aconteceram em vários outros países também. Então, a natureza, o meio ambiente, ele tem dado sinais
do que está por vir, do que tem como consequência, se caso nós, quanto sociedade, enquanto seres humanos, enquanto grandes potências, não tomarmos consciência. E a gente precisa discutir claramente as matrizes. As matrizes econômicas que são o grande problema. Volto a dizer, esse 1% de mais ricos, de indústrias, de empresas mais ricas, poluem o equivalente a 5 bilhões de seres humanos. Então, tem alguma coisa equivocada aí, né? Então, a gente precisa rever isso de maneira... Lembrando que o mundo inteiro hoje está... Quantas pessoas? Uns 7 bilhões? Quanto que é, mais ou menos? 7 bilhões está indo para 8, né? Certo. Ou seja, é quase o mundo inteiro de 1%. Caramba. Então você vê que... E aí a gente vai entrar numa série de discussão, né? Que aí vem a área que a gente começou a falar ali, né? Que é a área que eu particularmente tenho simpatia e gosto de me debruçar, que é a questão social. Porque enquanto a gente não tiver uma grande transformação social, formação, acesso a direitos básicos, né, como alimentação, água, né, como água potável, por exemplo, na África, na Índia e em uma série de outros lugares que tem, aqui mesmo no Brasil, no Nordeste, eu fiquei aqui trabalhando quase 4 anos no Nordeste agora, nesses últimos anos, e eu vi lá a loucura de você ter... o que mais a gente recebia de pedido era poço artesiano, que não tinha água para beber, água para cuidar dos animais, enfim. E lá se virou uma coisa tão absurda que os caras fazem a inauguração de torneira, de chuveiro, de bica d'água, né? Então, para tu ver a contradição do que um país tão rico, tão cheio de condições, farto, inclusive de água, e que não se debruça sobre um problema real do sertanejo, possível de resolver, que já está provado. Eu tive oportunidade de conversar com grandes cientistas, grandes engenheiros que mostraram essas alternativas que poderiam sanar. Eu estou citando essa questão do Nordeste para falar sobre a questão central, que é a questão do acesso humano aos seus direitos básicos, a alimentação, a água, a moradia, a educação, porque se a gente não tiver conseguir acessar e dar formação a essas pessoas, isso nunca vai alterar a consciência daquela pessoa que mal tem o que comer, que está todo dia pensando, como a gente brinca, aquela expressão, vendendo o almoço para comer a janta. Ela não tem condições de parar, você não consegue explicar para ela que poluir é ruim, que jogar um travesseiro, um colchão, um fogão no rio pode ter... Ela está tão preocupada com outras coisas, coisa central para ela, que é subsistir, que ela nunca vai conseguir fazer uma alteração para uma coisa maior. E é um debate que a gente precisa fazer. A gente está gastando bilhões em guerras, né? Lá em Israel, na Ucrânia, na Rússia, está mandando gente para fora do planeta e não consegue resolver a questão básica, que é a fome no planeta, a ausência de água no planeta, a poluição. Então, é uma contradição para esse ser humano que se diz tão evoluído em outra área, e já se provou, quando a gente faz pequenos gestos, né, e essas mesmas empresas, e esse 1% de empresas e de milionários que poluem por esses 5 bilhões de seres humanos, eles seriam capazes de resolver o problema da fome e de todas as mazelas. Só que esse acúmulo, essa tara por acumular, pelo dinheiro, pelo capital o tempo inteiro, vai gerando todas essas mazelas, e com o agravante que é a violência, que é a marginalidade. E essa é uma coisa que me preocupa muito. Eu digo que é uma
né, só para completar aqui e terminar aqui minha fala nessa parte, mas é uma burrice de que tem muito dinheiro, do rico, principalmente vamos falar do rico brasileiro e tal, porque ele não consegue entender. E toda vez que ele não valida, que ele desconsidera e que ele desconstrói políticas públicas de acesso, ele está construindo um futuro de marginalidade para uma série de pessoas, e são essas mesmas pessoas que mais tarde fazem vítimas, pessoas da sociedade, da nossa família, de suas famílias. Então, acho que esse é um cálculo que a gente deixa de fazer e que a gente tem que compreender, e aí acaba na loucura, caindo no bandido bom é bandido morto, né? Ou preso, né? Na eliminação, quando teria que ter outras metodologias. É a minha opinião, né? Bom, uma coisa muito importante que eu quero falar contigo, que eu acho que falta, os pessoas como o senhor que tem, ou não quer falar senhor, né? Esqueci. Como você, que pensam dessa maneira progressista, né? De inclusão social e assim por diante, é o desafio de como convencer as pessoas que mais precisam, de fato, das políticas de inclusão social do governo, né, a votar nos representantes políticos progressistas que pensam neles, me parece, né? Para uma coisa muito paradoxal, que, regra geral, no Brasil, né, a gente tem manutenção de políticos, governantes, vereadores, deputados, etc., que estão voltados para atender a interesses de elites, né? E que não levam muito a sério, né, uma busca dessa inclusão social que você comentou agora, né? Mas estamos numa democracia, então cada voto é voto que vale para eleger esse pessoal, né? Então, aparentemente, o que eu posso pensar é que existe alguma técnica especial, estratégica de marketing, assim por diante, que esses representantes políticos, né, que se elegem todo ano, no Brasil cada 2 anos, conseguem se comunicar e ter uma empatia com a grande massa da população, inclusive essa que necessita de tanto cuidado de inclusão social, para se manter no poder, né? Apesar de, paradoxalmente, não servir aos interesses de inclusão social, né? Como fica essa questão para você na comunicação dos políticos que querem trazer uma inclusão social versus não conseguir ser eleitos por essas pessoas que mais precisam, por essa questão, talvez, de uma comunicação deficiente? Bom, você trouxe aí alguns pontos que são fundamentais para a gente trazer o debate, ainda mais nesse momento de acirramento, né, entre essa polarização entre direita e esquerda, grupo A e grupo B, para não nominar ninguém. Mas nós começamos a precisar fazer uma reflexão em cima disso. Claro que quem tem a máquina, e aí é muito assim maluco, vamos dizer assim, é uma coisa que é praticamente incompreensível você visualizar o que ocorre, como você disse, no Brasil, com as pessoas que menos têm condições e votam naqueles que tiram seus direitos, que o massacram e assim por diante, né? Mas o fator, você disse muito bem, como eu sou franco em te dizer que eu até o processo até 2016, até o surgimento dessa força que hoje chegou com a extrema-direita, eu não conseguia compreender como é que existiu o nazismo, Hitler e toda a sua política. E hoje eu consigo compreender o que, por mais que você tem, e eu não quero ficar fazendo ataque aqui, podia fazer ataques centrais, as pessoas, né, que ouvirem, que estiverem vendo, vão saber de quem eu estou falando, mas é absurdo as pessoas dizerem não, a minha ideia, eu acho que tem que matar 30 mil. A minha ideia, eu acho que tem que cortar 25% do salário, que não conseguiu se concretizar ali
no governo passado, mas para poder resolver o problema. Eu acho que tem que ter isso, que mulher tem que ganhar menos. São frases e são coisas que sendo ditas claramente, e mesmo assim se cria uma narrativa moral, né? Moral baseada, né? Numa, vamos dizer assim, que busca lastro numa religiosidade, né? As igrejas, enfim, e que na realidade não tem nada a ver com o que as pessoas estão passando e passam no seu dia a dia, principalmente os mais pobres. E aí você pode dizer, você é da área da comunicação, e só dá para entender de duas formas. Tem um movimento e nós do campo popular, nós que nos preocupamos nós que somos a favor da inclusão, nós temos que nos preocupar com essas ferramentas e melhorar. E eu diria que, nesse caso, nós do campo popular estamos muito mais aquém do que a ultradireita, que consegue se comunicar de maneira mais fácil, falar de maneira mais fácil e usar jargões, usar algumas coisas. E por que pega essas discussões? Porque o pessoal está vivendo a marginalidade, então acho que o problema vive no seu dia, na sua realidade, nas comunidades, a marginalidade, e acho que o problema é a polícia. Não entende que precisa ter uma transformação educacional, uma transformação cultural, que é necessário se criar mecanismos econômicos, sendo bem claro, trabalho, que gere renda, que gere capacidade dessa pessoa melhorar. Não, você cria jargões, cria algumas frases sobre, e você vai ganhando essas figuras para que e as pessoas acabam reproduzindo discursos contra elas próprias, né? A gente, muitos de grande parte da população brasileira está beijando a mão do feitor, do chicote também, né? Então, por não compreender que quem é o quem e que cada um prega. Se cada um entendesse o que a direita pensa, e o que a esquerda pensa, e o que cada partido político defende, conseguiria ter um discernimento maior. Mas não. E principalmente de 2014 para cá, é assustador, porque nós nos tornamos torcedor de time na política. E isso é a coisa mais grave que pode haver. Porque a política que define o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, onde a gente vai morar, qual o preço de cada coisa. Então, quando a gente pega a camisa de um candidato ou a camisa de outro e se torna tão alienado ao ponto de eu estou com as piores dificuldades e eu vou defender e eu sou esse cara e não importa o que eu estou passando, o que eu estou deixando de comer, enfim, e eu vou defender isso é grave. E é mais grave quando, e aí eu vou dizer de ambos os lados, direita e esquerda. Eu sou de uma geração que foi formada perdão da pretensão em dizer aqui, mas foi formada para pensar, para conseguir divergir e fazer críticas, mesmo a governos que a gente se sinta mais próximo. O que está errado no governo A ou no governo B, a gente não pode deixar de criticar, de fazer as ponderações, de tentar melhorar, como também não pode torcer contra um governo se ele é de direita ou se ele é de esquerda, só porque eu não gosto dele, porque nós vivemos nesse país, nós vivemos na cidade, nós vivemos no estado. Exato. Então, nós temos que torcer para que os governos consigam fluir e sanar e atender. Então, a grande dificuldade é que a ultradireita criou o clima de time e de esse aqui é o nosso time, vamos jogar, e a esquerda entrou nesse mesmo jogo de criar também o seu, entre aspas, o seu mito e a sua bandeira e a sua figura, sem parar para pensar que, francamente, existiram erros gravíssimos
no governo Bolsonaro, e eu não deixo de acusar uma série de equívocos, na minha opinião, do governo Lula, e não é porque eu tenho mais proximidade, que em algumas áreas eu sou mais próximo, concordo com eles, que vou deixar de fazer as críticas Claro. a uma série de coisas equivocadas que existem hoje e que o governo vem fazendo, na política econômica, principalmente, nas relações políticas, né? Então, são coisas que nós, quando você pega um time A e um time B, ou por ir com a massa, ou por medo de cancelamento, você vai se alienando e vai seguindo a boiada. Mas eu tenho que... Isso é uma coisa que a gente temos que bater todo dia, dia e noite, fazer o eleitor entender. Política não é futebol, não é jogo, não é um time, né? Política, claro, define tua vida. Eu dou um exemplo, né? Enfim, uma questão bem complicada, esse de você fazer o eleitor pensar mesmo nas políticas trazidas como projeto pelos candidatos, né, a governarem, mas acaba sendo, que me parece, um gosto pessoal, se ele é mais bonito, se ele fala legal, se ele segue a minha religião e assim por diante, né? Então, acho que não tem, às vezes, muito como a gente fugir de aceitar que a regra do jogo é essa, né? Talvez. Eu posso achar que o ideal seria mesmo que a população inteira do Brasil entendesse, né, que tem que analisar o programa de cada um e ver se vai bater mesmo com as suas necessidades, né? Assistir os debates, eventualmente, né, ver os programas, mas na prática não é o que vai acontecer e eu duvido que isso vai mudar, né? Então, não sei se você consegue ter esperança, nesse caso, de alguma reversão dessa maneira da política acontecer no país e no Estado, etc., né? Ou até mesmo lá no nosso grupo, eu mandei até um livretinho, acho que aquele que fez o Gilbert, né? O Scott alguma coisa, quadrinista, que até previu que o Trump iria se eleger nos Estados Unidos, e ele fez um livro chamado uma coisa como How to Win Bigly. Então, que ele tenta entender as técnicas de Trump para se eleger na Casa Branca, né? E eu fico pensando se realmente é possível os políticos progressistas se valerem de técnicas que os pessoal do Brasil, por exemplo, bolsonaristas e assim por diante, da extrema-direita, tal, também nos Estados Unidos, utilizaram para ter essa eficiente comunicação com a população no geral, muito simples, né? E criar afinidade com eles para conseguir conquistar o voto e conseguir obter o poder, né, do governo e, né, de algum modo, conseguir essa responsabilidade de governar, né? O que você acha dessa... Eu sou movido por utopia, né, Cano? Eu até brinco, assim, quando me perguntam, mas você é o quê? Eu digo que eu sou anarquista. Aí choca um pouco, né? Assim, mas por que eu brinco com essa história de ser anarquista? Porque a anarquia, né, não a anarquia que foi deturpada, essa que todo mundo sai abacalhando e quebrando tudo e tal, mas a anarquia pensada, como escreveu Proudhon e Bakunin, que são os pensadores, né, que constituíram, enfim, a anarquia, é um momento auge quando a gente não precisa mais de Estado e consegue só se reunir os vizinhos, os amigos, enfim, quando tem algum problema para solucionar na rua, ou seja, onde for, e depois se dissolve, vamos dizer assim, falando a grosso modo, isso, não existe um Estado que comande o interventor. E aí eu brinco que eu sou anarquista, não porque eu sou anarquista, mas porque no nível da utopia o último estágio que você pode chegar de qualquer sistema político, né? Então eu brinco que eu quero chegar na anarquia para não parar de lutar nunca, né? Nunca parar de tentar continuar me motivando e lutando. Dito isso,
eu acho que tem algumas coisas que acontecem. É claro que o sistema político brasileiro, já foi feito desde a sua formação da República para prevalecer quem tem dinheiro. E aí uma coisa que as pessoas batem muito, tem algumas coisas do processo político que essa propaganda envenena e muda a correlação e a cabeça das pessoas. Por exemplo, se bate muito no financiamento público. E eu sou totalmente a favor de financiamento público. E só financiamento público de campanha. É claro que eu não sou a favor do financiamento público que gasta 5 bilhões de reais para dar partido político, isso. Não sou a favor disso. Mas eu sou a favor que tenha um financiamento só público e com uma cota clara, equivalente para cada partido. Porque se você não tem dinheiro injetado de outros lugares, de outras de empresas ou de figuras, enfim, e você tem um número X, um valor X que aquele partido recebe para financiar aqueles candidatos. Vamos fazer um exemplo. Se eu tenho 10 mil reais que eu ganho para poder viabilizar minha campanha. Bom, 10 mil reais dá para comprar 10 bandeiras, contratar 5 pessoas, fazer tantos santinhos. Eu sei o que dá para fazer e o que não dá para fazer com esse valor. Eu tenho ele claro, quanto que eu posso gastar e já está ali colocado. E aí, se aparecer fora disso, aparecer coisas a mais que isso, é caixa 2. Então tá claro, você consegue limitar. E quando você consegue fazer isso, você consegue fazer que um estudante, uma dona de casa, um trabalhador, um líder comunitário, sem precisar se vender para as grandes corporações ou tem que gastar o que não tem para poder disputar. E vou dar um exemplo aqui da minha cidade, de novo trazer para cá. Aqui nós temos 18 vereadores aqui. Eu conheço todos eles, enfim, mas eu diria que eu conheço alguns, não, eu vou ser, para não ser tão genérico, mas 80% dos vereadores são eleitos porque aqui tem uma série de empresas e construtoras e tal. Cada um pega uma empresa dessa, pega um vereador desse e injeta 1 milhão, 2 e elege um vereador. Então, esse vereador, ele vai estar trabalhando para a população? Não, ele tem compromisso com aquele que bancou, que financiou a sua campanha. Então, eu acho que o financiamento exclusivo e único, equânime de campanha é fundamental que ocorra para que isso pare. Né? Eu acho que estratégias e metodologias e também uma legislação clara de propaganda, eu acho que é necessário ter para que essa coisa mude, mas, acima de tudo, não há como transformar nada se a gente não conseguir fazer formação da população, dar acesso a conhecimento. E você não vai dar acesso a conhecimento e formação com quem está preocupado em comer, em morar, em dormir. Então, é por isso que essas pessoas, o parlamento brasileiro hoje, e eu falo de cadeira porque trabalhei lá minha vida inteira praticamente, esse parlamento aqui, esse eleito agora nessa legislatura, o Congresso Nacional eleito nessa legislatura, eu afirmo categoricamente, sem medo nenhum, resguardando todos os grandes companheiros que a gente tem lá, e tem grandes políticos ali, que tem ali, mas eu diria que 80% não sabe nem o que está ali, e se sabe está em interesse próprio. É o pior parlamento da história que o Brasil já elegeu. E isso é vinculado à campanha de massa, de massificação que teve essa última eleição, e, acima de tudo, muito dinheiro jogado. E, muitas vezes, dinheiro de corrupção, dinheiro roubado de governo, que está se perpetuando aí, já é geração em geração. Hoje, em Santa Catarina, e aqui no Sul, talvez menos, mas se vai para Norte e Nordeste, 80%, 90% das câmaras de vereadores, prefeituras e Assembleia Legislativa são compostas pelo filho do filho do filho do filho, e assim vai. São gerações de políticos se mantendo com aquilo, com o voto no cabresto e pagando mal, alimentando mal, fazendo com que a cidade viva
esperando um poço de água, como eu disse aqui, para que possa ter essa moeda de troca na eleição. Então é uma cultural que a gente precisa fazer. Bom, já passamos aqui mais de meia hora, bastante, né? Quase uma hora vai dar daqui a pouquinho aqui de entrevista. Eu agradeço demais teu tempo, né? O senhor é porta-voz ou coordenador nacional aqui do Partido A Rede de Sustentabilidade no Brasil, além de ser também aqui no estado de Santa Catarina. Então, certamente é muito ocupado, né? Muitas responsabilidades para cuidar. Ainda que, claro, é um partido pequeno, né? Mas que tem muita coisa para cuidar e uma grande responsabilidade, né? Para tentar colocar na prática, né? As pautas em que eu acredito também, né? Seguindo essa questão que a gente conversou, da questão social, inclusão, questão ambiental e assim por diante, né? Que a gente conversou sobre isso anteriormente, né? Que a questão da sustentabilidade não é só quando a gente pensa em natureza, meio ambiente, mas também em questão econômica também, né? Para que a coisa funcione de fato, né? Até eu li uma vez, quando houve a eleição do Milei na Argentina, né? O povo quer dinheiro, o povo quer pagar as contas, né? Não adianta querer ficar falando, né, de algumas coisas que alguma vez a esquerda adora defender, que às vezes podem ser, claro, muito importantes, como falando do pronome neutro para quem é LGBT, o que é uma causa importante, né? Não vou negar, mas que às vezes existe uma certa ênfase em temas que talvez para o público em geral da população acaba não soando tão bem, pensando em questão econômica, né? Aquele articulista ali na Folha falou, era isso, né? Então tem que focar mais no dinheiro no bolso do cidadão que está com fome e quer pagar as contas e não consegue pensar em algumas coisas que são muito além da realidade dele, né? Isso que eu queria trazer como uma reflexão, né? Que talvez tenha levado, por exemplo, na eleição da Argentina a esse ponto, e que eu quero que a gente discuta mais sobre isso na próxima entrevista, que espero que o senhor me conceda uma próxima oportunidade de continuar essa conversa, porque já estamos aqui quase uma hora, temos nossos compromissos para cuidar hoje ainda, né? Mas eu queria voltar a discutir esse ponto contigo sobre essa questão do pragmatismo do que podemos fazer às pessoas que também desejam ter uma participação pública na sociedade de maneira mais socialmente inclusiva, né? Porque não dá para só se lamentar. Beleza, sabemos que o sistema político é assim, cruel, né? Ele é feito para preservar as elites no poder e fodam-se, né? E azar das pessoas que não têm dinheiro, que não estão incluídas, né? Então, sabendo que o sistema é esse, como tentar, né? Comer pelas beiradas, né, e trabalhar com o que existe na regra do jogo, mesmo que a regra seja contra a gente, né? A gente não vai conseguir mais falar sobre isso hoje, mas fica então esse gostinho de algumas ideias para a gente refletir sobre para uma próxima entrevista. Pode ser? Perfeito. Te agradeço também aí, Cano, pelo tempo, por ter chamado. É muito importante a gente ter esses espaços de debate, parabenizar aí realmente pelo teu trabalho. E você disse tudo. Eu acho que a gente tem que fazer as avaliações, mas tem que ter capacidade de fazer proposição. E essa é uma coisa que também eu gosto muito de poder tentar construir, que é discutir realmente alternativas, principalmente nessa área de trabalho, emprego e renda, na questão social, na questão econômica, que eu acho que através... Se a gente... A minha visão é um tripé que a gente precisa ter para a gente poder avançar, né? Um tripé que formado por duas coisas, vamos dizer assim, que para mim são o mesmo, faz parte a questão, primeiro, de trabalho e renda, ou seja, a questão econômica, a questão cultural e educacional, que eu acho que é uma questão que está interligada e que a gente precisa fazer para avançar, e acima de tudo, que é outra coisa que a gente precisa discutir, que é onde essa galera vai morar, onde essa galera vai produzir, que são coisas importantes que a gente, às vezes, deixa de fazer o debate, e a gente precisa muito fazer esse debate também. A gente tem a população morando em bolsões, que a gente chama de cidades aglomeradas, com favelas, com comunidades pesadas, e enquanto tem outros lugares que tem pessoas com terras que vão de cidades a outras cidades, às vezes nem produtiva. Então, discutir a função social da terra e
como a gente pode abrigar essas pessoas para produzir, também é importante. Então, tudo isso são alguns temas que, em uma próxima oportunidade, eu gostaria de melhor também na questão da sustentabilidade e toda essa questão climática, que para a gente é muito importante também. Perfeito. Então, muito obrigado, caríssimo Talks Art, não sei qual é o teu nome, ou Falques, né? Você é colega do Luiz. Obrigado pela expectativa aí, vamos tentar marcar com novamente, né? Tanto contigo, está marcado, inclusive, marque na agenda, 21 horas, 9 da noite, terça-feira, dia 5 de dezembro, está marcado já com o colega da rede também, o professor titular, acho da UFSC, né? Ele é do CONAMA também, né? Trabalha com Mata Atlântica, e ele pretende, com muita preocupação, abordar o tema, né, da Mata Atlântica, como professor aí, né, da área de ecologia ou botânica, algo assim, né? Ele é uma pessoa muito importante para a gente, né? A nossa porta-voz, colega do Luiz, na rede aqui no estado de Santa Catarina, recomendou entrevistá-lo, e ele gentilmente aceitou já a entrevista para conversar com ele numa próxima entrevista, 9 da noite, terça-feira agora, tá? Podem marcar na agenda caso possível. Adorarei ter a presença de vocês também para contribuir. Podem já mandar perguntas para a gente fazer para ele. O tema que ele indicou para conversar é Mata Atlântica, com os desafios que temos atualmente, tá bom? Com o nosso colega aqui da rede, o João de Deus, tá? Professor João de Deus. Essa que é a nossa próxima entrevista marcada, com temas de algum modo correlato. E é isso por hoje, tá, pessoal? Eu vou tentar me esforçar para marcar uma próxima conversa com o Márcio, né? O Luiz Márcio, caso possível, aí, assim que der, né? Nos próximos meses. Agradeço também a presença aqui do Falques Art e para a Daliane, bem-vinda também, estamos acabando agora, tá? E o Thiago também. E, claro, o caríssimo colega Luiz aí, Luiz Márcio, muito honrado pelo teu tempo, quase uma hora aqui com a gente aqui, né? E é isso por hoje. Vou deixar gravada a entrevista aqui no meu Instagram, Maurício Cano. Também vou pedir para ele também publicar no feed do Instagram dele. E a minha colega Thierry, depois vou também pedir para ela mandar para o YouTube, para ficar mais fácil de disponibilizar o link para todo mundo também poder ver. Beleza? Até mais. Últimas palavras, se quiser dar um tchau para o pessoal. Caríssimo Luiz. Só realmente agradecer, parabenizar mais uma vez, agradecer, dizer que nós estamos, né, deixa eu também vender aqui o nosso peixe, né? Nós estamos aqui numa nova fase da rede de sustentabilidade no Estado. Estamos reorganizando o partido, né, no Estado, trazendo pessoas para se filiar, para disputar a eleição. E as pessoas, deixar aqui o convite para as pessoas que, por acaso, tenham a simpatia com essa luta da sustentabilidade, que é uma questão que está, nesse momento, em pauta mais do que nunca, né? Então, acho que quem tiver interesse de conhecer um partido realmente democrático, que abre espaço para todas as áreas, que discute de maneira tranquila, nos procure no nosso Instagram, né? Tem lá nosso Instagram, nossas redes sociais também. Lá também tem o nosso contato. Se quiserem se filiar e conhecer um pouco mais, façam contato conosco, que a gente está aberto aí, e vai ser um prazer receber a todo mundo, porque a gente precisa cada vez mais nos unir para construir a Santa Catarina e o país que a gente sonha. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, então, para todo mundo então, que participou, para quem assiste esse vídeo ao vivo e também assistiu então, no futuro, gravado depois, seja no YouTube ou no Instagram, seja aqui meu ou do colega aqui, caríssimo Luiz Márcio, e estamos juntos para as próximas entrevistas e discussões, ou até mesmo pessoalmente, espero eu também. Até mais, pessoal!